Amém. Grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Os pastores que estão colaborando, ajudando a pastora nesse ministério, já pode dizer assim, Ebenezer, até a dos outros. E mais ele vai fazer. E de fato, o Satanás ele se levanta contra as nossas vidas, porque ele não quer o ímpio, porque o ímpio já está nas mãos dele. Mas ele só tem poder, ele tem limite, ele não é ilimitado, ele tem limite. Ele só tem poder nas nossas vidas até onde Deus deixa. Nosso Deus ele é poderoso. Nosso Deus ele pode todas as coisas. E antes de eu vir para esse congresso, já tinha agendado, a pastora presente, já tinha agendado há muito tempo. E a palavra do Senhor ela disse que é sim, sim, não, não, que passa disso a procedência do maligno. E tive muitas lutas mesmo, inclusive com o grupo de dança, Radassa. Mas Deus, ele conhece o som do nosso coração, né, gente? O Senhor sabe de todas as coisas. Tive um sonho, né? Um sonho que eu busquei discernimento ali pelo meu esposo, compartilhei com a irmã Graziele, a pastora Graziele, que foi algo muito forte. E agora, depois que eu entrei nesse congresso, eu comecei a entender. Eu falava com o Senhor assim, meu Deus, o que eu vou ministrar sobre renovada, sobre transformada, eu estou precisando ser renovada, de transformada. O Senhor me trouxe aqui nesse dia, né? Porque aqui o dia todo, que maravilha, glória a Deus. Sei pessoas me chamando no WhatsApp, né? Porque nós pastores somos psicólogos também, não é verdade? E muitas das vezes as pessoas acabam com a gente no WhatsApp. Então o que acontece? Recebendo algo da parte de Deus. Fui muito alimentada, inclusive quando a pastora que estava aqui ministrando, a pastora Ieda, ela falou e ela foi já apontando para mim. Eu falei assim, o povo vai achar que essa mulher me conhece. As ovelhas minhas que estão aqui vão achar que nós duas combinamos. O que ela ia falar? Mas quando o Espírito Santo está na direção, pode achar o que for. Deus fala e Deus corrige quem Ele ama a igreja. E quando o Senhor está manifestando a correção dele, nós temos que glorificar, nós temos que exaltar, porque vai chegar uma hora que Ele vai manifestar o juízo. E quando Ele manifestar o juízo, não tem mais jeito para mim e para você. Amém? Não quero enfadar ninguém, eu sei que nós estamos cansados. Eu glorifico a Deus e vou falar como eu falei no meu ministério. Entendeu o relógio ali, né? As pessoas têm coragem de ficar 1 hora, 2, 3, 4 horas na fila do cinema. Às vezes com um salto mais alto que esse. Não reclama de nada. 3, 4, 5 horas sentada no passeio para conversando fiado. Não sei quantas horas no WhatsApp, mas para ficar aqui, num congresso como esse, tem fato. É cansaço. Sabe o que é isso? O inimigo está trabalhando na sua mente. Trabalhando na sua mente agora, trazendo confusão mental. Trabalhando sobre a sua vida. Mas sobre a tua vida tem autoridade da parte de Deus. Agora você pode dizer, Satanás, comigo não! Eu estou aqui com você, ele me fortaleceu. Aleluia! Vou trazer os 3 mensagens para mim, para voltar mais. Não, Jesus, eu vou ver muito. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Josué, capítulo 2. Eu orando ao Senhor, falei, meu Deus, me revela uma mensagem. Eu preciso falar sobre uma mulher que teve a vida dela renovada, que teve a vida dela transformada. E quando eu orava ao Senhor, eu pensei em várias mulheres que eu já tinha ministrado sobre elas. Mas o Espírito Santo Deus falou comigo assim, você vai falar sobre Raab. Eu falei, meu Deus, nunca ministrei sobre Raab. E aí então eu comecei a destrinchar, né? Falar tudo sobre a vida de Raab. Aqueles que encontraram Josué capítulo 2, vem comigo, coloque sobre seus pés, não interessa nem condicionadas, só cinza, né? Só apenas aqui um instrumento nas mãos do Senhor aqui nessa tarde. Se você crer, você pode glorificar. Amém? Mas me interessa a palavra do Senhor, que ela é bendita, que ela matando os meus sapenhas, ela é errante, ela tem poder para mudar as nossas vidas. E assim como ela mudou a vida dessa mulher, como nós vamos estar falando agora nessa tarde, ela mudou a minha vida. E essa palavra, e eu creio que mudou a sua vida também, amém? Amém? Josué capítulo 2, versículo
e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: fazer sair os homens que vieram a ti, que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Vem comigo e fala: a mulher tomou os 2 homens e o escondeu. E respondeu aos mensageiros do rei: de fato esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade, ao anoitecer, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente, e os alcançareis. E ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço, ali onde ela tinha os escondido sobre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada havia o rio Jordão atravessada. Versículo 12, por aí, rapidamente, versículo 12. Agora, pois, jurai em mim, em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo, trareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro, de que preservareis a vida de meu pai, e de minha mãe, e de meus irmãos, e de todos que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, e não denunciardes a nossa missão. Quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Vem comigo e repete assim: quando o Senhor me der posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Amém. Pode se sentar, glorificando e exaltando o santo Senhor. Santo Deus de Israel, a tua palavra ela foi lida aqui aos ouvidos humanos, mas é o teu Espírito Santo que tem poder para falar aos nossos corações. Por isso eu clamo a ti, Espírito Santo de Deus, direciona as palavras aqui que vão sair dos meus lábios, que não venham ser meras palavras de poderes persuasivos com sabedoria humana, mas sim palavras conduzidas pelo teu Espírito Santo. Que venha eu diminuir para que o Senhor cresça, que venha eu desaparecer para que o Senhor apareça, Pai. Toma minha vida e a vida de cada amada do Senhor que está aqui nessa tarde, a qual o Senhor designou para estar aqui, para que venham ser renovadas e transformadas como o Senhor fez na vida de Raabe, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, essa palavra, esse texto a qual nós lemos, ele vai nos relatar a história de Jericó. E ao falar da história de Jericó, nós não podemos esquecer de falar de Moisés. Que Moisés ele foi levantado, que o Senhor levantou como o libertador, né, do povo do Egito, do povo que estava aprisionado, do povo que estava escravo. Outra hora em minha vida eu era escrava de Satanás. Eu não sei se você teve o privilégio de nascer no berço evangélico, mas eu não. Outra hora nós vemos muitas mulheres e homens de Deus que estavam sendo escravos de Satanás, mas o Senhor lhe enviou o único filho dele para que viesse nos resgatar do império das trevas. Então nós vemos aí uma grande amor, uma grande compaixão da parte de Deus para as nossas vidas. Por isso que João 3,16 vai dizer assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos que nele creram não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, amados, quando o Senhor fala assim, quando o Evangelho vai dizer assim, de tal maneira, quer dizer que nem eu nem você não sabemos a missão desse tal maneira. Quer dizer que é algo que nem eu nem você nunca sentimos, porque nós não temos coragem de enviar os nossos filhos para fazer um esforçozinho qualquer, porque nós já sentimos as dores dele. Mas o Senhor, ele compadece das nossas dores, ele compadece da dor de um homem e de uma mulher que está perdido, assim como ele se compadeceu da dor da prostituta Raabe. Então nós vamos ver que Moisés, ele ali, quando ele passa o seu legado, porque a Bíblia vai dizer que, se você for ler, ali na Bíblia vai dizer que Josué, ele caminhava junto a junto, lado a lado com Moisés. Mas sabe o que eu vejo na sua vida, minha amada? Jovem que estava aqui juntamente com a pastora, sabe o que eu vejo na sua vida? Que você
vida, eu entrava dentro dos cursos, com o caderno, escrevia mensagem por mensagem. E Deus falou comigo, eu chamei como pastora, eu falei, eu não quero ser pastora. Porque a pastora disse aqui, a gente não é porque a gente quer, não. A gente é porque a gente é obediente à voz de Deus. Porque a gente tem temor. A gente tem temor daquilo que Deus pode fazer se nós negligenciarmos o chamado dele para as nossas vidas. E quando eu vi você escrevendo naquele caderno, o Espírito Santo já falava comigo atrás, você é uma grande pastora. Aí para testificar, a minha pastora veio aqui e disse, você andando lado a lado, não é acaso, não é por acaso. E assim era Josué e Moisés, andavam lado a lado. Então é óbvio que quando a pastora já tiver, eu quero ter essa unção, viu, com 60 anos, eu quero ter essa unção, não é só pouquinho não, se Deus quiser me dar a graça de ser um pouquinho, amém, mas eu quero ter a unção de pregar aquilo que Deus mandar, e não ter preguiça, nem desânimo para fazer a obra de Deus. Vai declarar o que eu levanto a falar. Então nós vemos que Josué ali, ele passa a exercer o legado de Moisés. É muito natural, como eu disse para a jovem, como o Espírito Santo falou aqui, então é muito natural, ó, ele aprendeu. Se você for ver pessoas em outros ministérios, eles conversam com os seus pastores. Pedro, ele me levou a Jesus 3 vezes. Mas eles falaram, eles perceberam que Pedro era Jesus por causa do falar. Ei, anda com ele, fala com ele. Quantos aqui estão falando com Jesus? Quantos aqui estão amando com Jesus? Quantos de nós aqui estamos reverenciando como Jesus reverenciou? Ouvi as irmãs dizer algo ali que entrou no meu coração, que eu falei esse dia lá no meu ministério. Ninguém é bom, meus queridos. Bom é Deus. O próprio Jesus disse assim, quando eles discípulos chegaram e disseram para ele certa vez, ele falou assim, mestre, tua esposa disse, eu não sou bom, bom é meu Pai, bom é Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Josué, chegaram no momento que ele teve aqui, tomar a terra prometida. Qual que é a terra prometida? Canaã. Eu quero que seu irmão falar Canaã. Fala para ele, você vai tomar posse de Canaã. Você não vai ser como os demais ali que murmuraram. Você vai ser Josué, Caleb, vocês vão entrar na terra de Canaã, porque eu profetizo nessa tarde que aqui mulheres serão renovadas e transformadas para tomar posse de Canaã. Então nós vamos ver que ao chegar ali, se nós formos olhar naquela época Israel, ou até hoje, nos dias de hoje também, as cidades de Israel, Jerusalém, elas são formadas como muros, as muralhas ali para proteger a cidade do inimigo. E essas muralhas, elas têm aproximadamente 6 a 9 metros. Quer dizer, para que essa muralha venha a cair, não é fácil, mas pela fé, eles creram em Deus que quebrou as muralhas. Eu não sei qual muralha que tem se levantado contra a tua vida, minha amada, mas eu quero dizer para você nessa tarde, se você tiver fé, Deus nessa tarde está quebrando muralha a favor da tua vida. Deus está quebrando muralha sobre a tua vida. Aí nós vamos ver que ele chega, olha para a página 2 cumprida aí, meu querido, olha para a página 2 aí. Eles chegam lá, os espias chegam lá e deparam-se na casa e sobre a entrada de Canaã, na porta de Canaã, tinha uma casa muito próxima a essa muralha. E quem morava nessa casa? Era ela, Raabe. Ali era o prostíbulo de Raabe, onde ela recebia muitas visitas de homens, ali onde ela se vendia o corpo dela. Se nós formos estudar sobre Raabe, nós vamos ver que Raabe, ela foi uma mulher, uma prostituta sagrada. Pastor, o que é uma prostituta sagrada? Uma prostituta a qual tem que estar ali nos cultos, fazendo atos ali sexuais e cultuando outros deuses. Ela era uma mulher idólatra, ela idolatrava outros deuses, ela servia a deusa do amor, a qual colocava ali a sensualidade sobre a vida dela. Mas o que me chama a atenção é que uma prostituta, vamos lá, a pastora que você fez, um beijo, Jesus veio para ele, que uma prostituta, ela teve algo que muitas vezes falta em nossas vidas, meus queridos: obediência a Deus e discernimento de espírito. Aquela prostituta, ela teve ali temor, ela teve ali medo, porque ela ouvia dizer acerca ali que aqueles homens
Ela mentiu, enganou o rei e escondeu dos israelitas, os espias ali. Ela foi lá porque ela sabia. O Deus deles, que é o teu Deus, que é o nosso Deus, Ele é poderoso e o juízo dele ia vir sobre aquela cidade. E ela temeu o juízo de Deus sobre a vida dela e sobre a vida da família dela. Sabe outra coisa que me chama a atenção que eu trago para os nossos dias de hoje, meu filho? Deus traz aqui sobre a vida de Raabe uma característica que está faltando em nós mulheres, para sermos renovadas e transformadas. Raabe não era uma mulher egoísta. Eu faço o irmão do seu lado e falo assim: você é egoísta? Raabe não era egoísta. Raabe só sabia daquele Deus, do poder daquele Deus, ela disse assim: lembra de mim, compadece de mim, tipo assim: ei, eu estou aqui, tem misericórdia de você, que Deus é poderoso, do meu pai, da minha mãe, da minha tia, dos meus irmãos, da minha parentela toda. Ei, se tu queres, tu e a tua casa vai servir a Deus vivo, Israel. Deus está levantando Raabe aqui, Deus está levantando Raabe aqui nessa casa. Ah, pastor, eu quero ser uma prostituta. Talvez você está prostituindo a igreja e não está sabendo, como a pastora disse aqui. Você está prostituindo, está achando que prostituta é só aquela que fica vendendo o corpinho? Ah, meu irmão, você está se vendendo por muito menos para não receber nada. Faz fofoca! Está se prostituindo, tocando no som do teu irmão. Não faz mais que reclamar de quem faz. Nossa, a igreja está suja. Vai lá e limpa. Faz melhor. Nossa, mas a pastora grita: pecado alto, pecado baixo, é pecado do mesmo jeito, irmão. Não interessa, é pecado, é pecado. Como diz a pastora, eu faço dela minhas palavras, sempre digo isso: não estou aqui para agradar homem, estou aqui para agradar Deus. O meu compromisso é com Deus. Se fosse para mim tentar dizer a Deus, eu preferia ficar no mundo. Mas eu chamei de falar isso, mas eu não tenho. Preferia ficar no mundo, porque com Deus não se briga, de Deus não se zomba. Ele é Deus de amor, mas Ele é fogo consumidor. Ei, meus queridos, minhas amadas, o Senhor está falando aqui nessa tarde: todo pecado tem consequência. Para de ser juru, para de ser murmurador. Comece a entender que tu és renovada, que tu és transformada. Deus te levantou, não por cauda, mas por cabeça. E é tanto que eu não sou para falar isso, para falar aquilo, mas não quer pagar o preço. Sabe, pastor? Nós fizemos lá no nosso ministério, Deus falou, Deus me revelou, propósito 3 dias domingo não está. Nós entramos para a igreja sexta, meia-noite e saímos só no domingo. Pão e água, oração de 3 em 3 horas. Só lá, um jovem que ainda não desceu nas águas, de 14 anos me parece. Quando esse jovem levantou para orar, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Que é isso? Era brasa que estava saindo da boca dele. Ai, tem que ter calor. Subiu o pecado da lavação. Eu já pegou o pecado, superando a graça de Deus. Superando a graça de Deus. Aí, a Bíblia vai falar, a Bíblia vai dizer que Raabe, ela guardou os homens de Deus. Ela guardou os homens, ela protegeu os homens de Deus, por ouvir e obedecer a voz de Deus. E quando eles tomaram, a Bíblia vai dizer que quando Josué tomou a terra prometida, Canaã, ele cumpriu para com ela aquele voto qual ele tinha feito. Ele guardou a vida de Raabe, ele guardou a vida do pai de Raabe, da mãe de Raabe, do primo, do tio, do primo, segundo, terceiro, quarto, da parentela toda, meu irmão. Você não está entendendo, minha amada, eu vou repetir para você entender. Deus está falando contigo aqui nesta noite. Larga essa parte, guarda, largue a prostituição. Ele vai cumprir a promessa que ele tem para a sua vida. Pastor, ela está ficando doida, não tem prostituta nenhuma aqui. Ai, quem conhece o nosso coração é Deus. Quem sabe nós deitar e nós levantar é Deus. Talvez nós não estamos ali com a sainha,
Mas quando estamos no WhatsApp, nós estamos construindo. Quando nós estamos ali no Facebook, nós estamos construindo. Roubando o tempo que estaremos ali, dando de adoração, engrandecimento ao nome do Senhor. Nós estamos ali nos prostituindo com as coisas deste mundo. Quando a palavra fala o tema, não vos conformeis com as modalidades deste mundo. Legal, pastor. Está usando aquela croppedzinha e aquele negocinho assim, né? Que mostra a barriguinha. Está todo mundo usando. Você não é todo mundo, não, meu irmão. Ô, minha irmã, você é diferente. Sobre a tua vida, tem a luz do Espírito Santo de Deus. Você vai fazer? Vai sujar o nome dele? Vai sujar o nome das pessoas de Deus? Vigia, tem muita gente sujando. Tem muita gente sujando, mas tem noção do que vai vir. Da ira de Deus. Sabe o que é terrível? Não é porque tem demônio lá, não vocês. Porque Deus deu as autoridades para expulsar o demônio em nome de Jesus. Quem tem medo de capeta aqui? Tem que ter medo de demônio aqui. Quem já me parou com o demônio assim? Só você ia no quarto. Então eu já me deparei. Batalha espiritual, Satanás. Agora eu sou maior, vai ser na graça e vai depois em nome de Jesus. Mas eu queria, eu estou com vontade de ir no banheiro. Ai, tudo isso, Jeová, Santo Monte de Israel. E agora, como é que eu vou no banheiro? Se o demônio for do quarto, vai no banheiro. Deus falou, mulher, que fé pequena é essa tua? A autoridade que eu te dei é para expulsar demônio. Ele bateu por retirada. Levanta para o banheiro. Usa a tua casa. Às vezes, as pessoas que têm medo de demônio, porque tem alguma coisa errada. Uma coisa, algum mistério aí debaixo das mãos. É o que acontece. Pastora, mas eu não posso dormir na igreja 3 dias. Eu vou dormir em colchão no chão, mas ficar no show lá, passando noite no frio, tal, adorando o homem, pode, fazendo outras coisas, pode, mas para Deus, quando nós estamos nos propósitos com Deus, Ele cobre a sua vida, Ele te reveste as armaduras celestiais, Ele te dá espada, Ele te dá escudo, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade, Ele te sustenta. Eu dava um flechas, irmão, teve dia que eu falei assim, meu Deus, não vou aguentar, Deus manhã. O Senhor falou comigo que meu esposo não ia aguentar, porque ele é viciado em café, Senhor. E eu estou no legado espiritual dele, aqui nós vamos vencer. Eu estou aguentando o meu pão. Beber água. Água ou água? O Senhor falou assim, eu sou o pão que te alimenta, filho. Eu sou o pão que te alimenta. Não só de pão que virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus para a sua vida é que agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Minha amada, agindo Deus sobre a sua vida, quem vai impedir? Quem vai impedir? Está difícil a salvação da minha família. Está difícil porque você não está como a irmã passando isso aqui. O joelho, eu falo a boca do pó. Joelho no chão, boca do pó. Você está com o joelho na terra. Põe seu joelho na terra. Começa a clamar e crê. Descansa, meu amado, minha amada. Descansa que Deus vai fazer a obra. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa ajudar a gente, não. Aí o que me chama a atenção? Que Tiago, ele vai dizer, lá em capítulo 2, isso mesmo, capítulo 2, versículo 25, Tiago vai dizer assim, olha, a respeito da fé de uma prostituta chamada Raab, um produto para a obra. Ela foi lembrada. Ei, peraí, a prostituta lá do Velho Testamento, ela foi lembrada lá em Tiago, no Novo Testamento? Deus sempre vai escrevendo a sua história nessa noite, irmão, nessa tarde. Não importa o que você fez, não importa quem você era, o Senhor conhece o teu interior e Ele diz assim, muitos vão lembrar da tua história. Ei, eles vão lembrar o teu legado, eles vão dizer aquela pastora, aquela missionária, aquela jovem. Ei, fui eu Deus que usei, o Senhor usou a tremendo para me curar. Eles vão lembrar da sua história, a fé daquela pastora, a fé daquela jovem, a fé daquela mulher moveu o meu coração. Aí que vai ser lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Não é qualquer coisa não, minha irmã. Você não está entendendo. Deus pega a prostituta, não faz qualquer coisa não. Isso me faz entender que Deus veio para os rejeitados. Aleluia. Deus veio para aquelas que foi mais apedrejada.
o Senhor vai falar, o autor da carta de Hebreus, 11:31 fala que pela fé, Raabe guardara os espiões, esconderam esses espiões, e os muralhas de Jericó foram quebrados. A história da mulher começou a mudar. Que Deus é esse, meu? Esse é o Deus que muda cenário. Esse é o Deus que muda quadro. Se você entrou aqui com o coração triste, se você voltou aqui, talvez como eu, confesso, a Bíblia diz que aquele que se confessa ali as suas fraquezas, o Senhor é fiel, Ele nos fortalece. Ele fala que eu sou tão fraca, sou tão pequenininha, mas também não sei umas 20 voltas nessa menina, para baixo, para cima, nós não chegamos aquele com esse número de jeito nenhum. E eu só pedi Deus graça e misericórdia, mas pela graça e misericórdia nós estamos aqui nessa tarde. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. A Bíblia vai falar que Raabe, o Senhor começa a mudar a história de Raabe, aquela que foi conhecida como prostituta, aquela que era conhecida como ninguém, aquela que era desprezada pela sociedade. Eu não sei de você, mas talvez tenha alguém da sua família que a sociedade despreza, talvez o teu esposo, o teu filho, o teu parente, a sociedade despreza. Deus está falando a palavra profética para você nessa tarde. Ele vai entrar com a providência e vai resgatar. Ele vai resgatar e Ele vai salvar. Para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Aí nós começamos a ver. Eles já estão lembrando de Raabe. O que eles vão lembrar de você? O que eles vão lembrar das nossas vidas? Falei para a irmã, futura missionária da casa que eu operei, 3 anos aqui. Ovelha nossa, mulher de Deus. Falei com ela que eu passei a noite, Deus, eu dormi 6 horas da manhã, minha esposa para trabalhar. O Espírito Santo Deus falando para mim, quantas pessoas passando fome? Quantas pessoas passando fome? Deus não tem como te ajudar. Mas nós devemos um Deus que é o dono da plata. Mas nós vamos ver qual a característica que você se encaixa. Essa foi só a introdução, me dá a mensagem. Agora aí. Qual que é a característica que você encaixa? Vamos ver a característica de uma prostituta. Uma prostituta, ela é interesseira, ela é mercenária. Uma prostituta, ela destrói lares. Uma prostituta não tem compromisso com a esposa e filhos do esposo, e nem com filhos e nem com as filhas, não. Uma prostituta, ela é oferecida. Ela anda com poucas vestes. Ei, mulher santa, separada, ungida, onde é que você está andando? Ela passou para a igreja para sair assim. Mas quando eu saio, quando eu chego em casa, no shortinho, ixi, tudo. O homem vai ter curiosidade de conhecer seu corpo, porque ele está mostrando o mundo todo. Deus não vai ver seu corpo. Uma prostituta, ela é infiel. Usada pela fantasia para satisfazer os homens, para enganar com palavras mansas, palavras sedutoras. Uma prostituta é sedutora. Você está sendo mulher sedutora? Jovens solteiras aí estão seduzindo os jovens? Não é de Deus. Uma prostituta são libertina, confunde a liberdade com libertinagem. Elas são falsas, dissimuladas. Uma prostituta, ela tem a mente vazia, ela maquina só sexo, dinheiro e vaidade, lipoaspiração, cabelo, unha, roupa, cara, etc. Não é pecado não, pastora. Eu tenho dinheiro, beleza. Você está achando que Deus vai ficar muito mais satisfeito com a sua barriguinha sarada enquanto eu mostro passando fome ali? Você gasta 10 mil lá para fazer ali. Passou com dia empinada, os peitinhos durinhos. Deus vai ficar muito satisfeito, é óbvio, é muito bacana. Sua cara despechada de botox. Vai ficar muito mais satisfeito. Ele vai receber você muito mais legal para subir pro céu. Vem cá, filha, passa direto, você está despechado. Fala, Deus. Pega com dia empinada, barriguinha sarada. Você gastou uns 30 mil, papai. Falei, não vai nem perguntar que já sabe. Ele é onipresente, onipotente, onisciente.
Achando que Deus vai ficar muito mais satisfeito com o que você está gastando com seu cabelo, com a sua unha, com a sua vaidade, enquanto você sabe que tem uma vizinha sua que está passando uma necessidade. Não estou nem aí para ela não é crente. Deus fala para você que a igreja é essa. Aleluia, Deus. Fala, Jesus. Você é egoísta, egocêntrica, só pensa em si, achando que Deus está preocupado com seus centésimos, par de sapato. Deus está preocupado com a sua 15ª ondalina, seu 15º terreno. Deus está preocupado com isso não, meu irmão. Deus está preocupado em salvar aqueles que estão perdidos. Deus está preocupado em libertar aqueles que estão aprisionados na garra de Satanás. Verdade, Qual é o seu Jesus. posicionamento? De Raabe antes ou Raabe renovada e transformada? Qual que é a sua atitude? Sua mente está vazia? Eu concordo com o que a pastora disse. Se você souber usar, WhatsApp, Facebook é bênção. Eu faço só para as coisas da igreja, mas eu estou ficando aqui, viu? Estou orando para Deus levantar uma pessoa para tomar frente daí, porque eu estou mais aguentando. Está tomando meu tempo. Ele até me estou tomando meu tempo. Então eu não consigo responder tanta gente. E eu sou leve, eu não consigo digitar com os 2 dedinhos, porque eu fico impressionada como é que ela fala. Eu não, só um. Só com esse que eu digito. Não sei porquê. É uma modalidade. Não consigo. Então, para me responder a pessoa, demora uma cara. Aí quando eu vou ver, acabou o dia. Raabe, a prostituta, ela não tinha temor a Deus. Característica de uma prostituta, né? Prostituta, temor muito a Deus. Tem temor a Deus, ela serve ao diabo. Mas a graça de Deus não alcançou, minha mãe. Amém. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus, para que Ele venha fazer a vontade dEle, que nós venhamos aceitar, mesmo sabendo dos riscos que nós temos que passar. Mesmo sabendo que nós temos que jejuar por vidas a qual amanhã vai olhar na sua cara. Nós sabemos que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a vontade de homem, porque o que prevalece sobre as nossas vidas é a vontade de Deus, porque o homem e a mulher são meras criaturas. Agora Deus é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Agora vamos lá, atitude de Raabe renovada. Aí está entrando você, aí está entrando eu. Ei, Raabe não é mais aquela mercenária, não é mais aquela gastadeira. Mulher agora administradora, ajudadora. Eu estou falando com você aqui nessa tarde, minha mãe. Você é boa administradora? Você ajuda o seu esposo nas finanças? Ou sai arrebentando os cartões de crédito? Tem uma coisa que eu acho bacana lá. Está arrebentando a vida do homem, o homem nem dorme, a cabeça caindo. De tanta dívida que a mulher está fazendo. Raabe, a atitude de Raabe é transformada, renovada. Raabe agora ela preocupa com a família. Ela começa a ensinar os filhos. Né? Ela começa a ensinar os filhos. E o lar, cuidar do lar, mudou. A mulher que não ligava mais, que não ligava. A Raabe renovada. Deus está levantando aqui mulheres renovadas. Mulheres aqui, a qual o Senhor diz assim: ensina o teu filho no caminho. Ah, pastora, é boa a igreja. Eu dou um conselho para minha filha, mas nunca vai. Já quem chega a sua irmã assim? É uma prova, na verdade. Irmão faz assim: pastor, eu falo que é tão bom, sei que a igreja é bênção. Eu falo para minha filha, eu falo para meu filho, mas eles nunca foram. Se é bom, irmão, vai você. Vai você, mostra que vai ver que é bom, que está sendo bom para a sua vida, e vai beber dessa fonte da água da vida aqui, e beber jamais terá sede. A renovada não é mais, não é transformada, renovada, transformada, não é mais egoísta. Preocupa com a família, começa a escrever os versículos aí, igual a pastora disse que ela fez na vida, lá no vídeo dela, minha casa toda é assim, no guarda-roupa, nos lugares, tudo tem versículo bíblico espalhado pela casa inteira. Quem entra lá gostando, não vai ler a palavra de Deus, porque ela liberta. Raabe agora muda as atitudes. Raabe renovada e transformada, ela tem que mudar as coisas. Porque se não mudar, não está transformada. Agora ela é compromissada, mulher virtuosa, cuidando do esposo. Ei, Provérbios 11, vai dizer, ali a mãe de dando conselho no filho, de todas as pessoas, né? De todos os conselhos do mundo. Qual eu vou deixar para ele? Vou deixar para ele que é uma mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa?
Aqui, a mulher virtuosa, ela é como o quê? Uma joia, na verdade? Não diz lá? Ela não diz? Quem encontra a mulher virtuosa, encontrou uma joia. Ah, tá. Você acha joia sentada ali no meio fio? Tem diamante ali no meio fio, irmãos? Tem diamante na pracinha? Tem rubi lá no baile funk? Rubi anda jogada na rua? A mulher virtuosa, ela é encontrada. A mulher encontrada não é oferecida. Ei, você é joia de Deus. Você é virtuosa. Ei, você foi encontrada. Você não é, Deus não te levantou para ficar no meio fio, começando piado na vida dos outros. Deus não te levantou para você ficar fazendo essa atitude. A mulher transformada, comportada decentemente. Deus não novas vestes. Pastora, mas eu gosto desse shortinho. Gosto porque sabe que fica sedutora. A bombadinha do inferno ainda não libertou, não. Saiu a 7 ciganos, mas tem outras lá. A 7 saia, saiu outras ciganos lá, mas ainda tem. Porque gosta do shortinho, gosta de mostrar a barriguinha, sabe que é sedução e está gostando. Mas quando Jesus ele entra, ele tem que pegar. Ela começa a comportar decentemente, porque ela sabe que o corpo dela é tempo do Espírito Santo, não é para causar escândalo. O tempo dela é para que o Espírito Santo venha e habite e faça morada. Começa a renunciar ao pecado, não quer mais ser ali mulher que vende corpo para sexo para ganhar dinheiro, não quer mais, ela renuncia o pecado. Mulher amiga, radical com Cristo, fiel, liberta pelo sangue de Jesus, ajudar o próximo, dividir e dar a esmola. Mulher sábia edificava seu lar, temente a Deus. Mateus 1,5 vai dizer que Rabi se casou com um homem chamado Salmo e teve filhos. Sabe como que foram os filhos de Rabi? Boaz. Quanto que já ouviu falar de Boaz? Estou de Ruth. Mas você não está entendendo, irmã. Eu vou repetir para você. A prostituta de Josué chegou lá em Mateus 1,5. Ela faz parte da linhagem de Jesus. A dependência subir. Ai, meu Deus, que bênção. Que grandeza é essa da Deus de alma. A mulher que era prostituta faz parte da linhagem de Jesus. Está ela lá. Voz da vida. Ela lá, aliás, Jesus, hoje Deus levanta mulheres aqui renovadas para salvar. Se você tem o Espírito Santo de Deus, como diz o tema desse congresso, sobre a sua vida tem o Espírito Santo de Deus. Não se conforme com o mundo, nem com as modalidades. Está na moda. Cadê a moda? A moda só você gostar disso, não tem. Sai dessa, porque eu era assim. Falando de experiência própria. Está na moda, não está na moda, você não está na moda, porque o Evangelho é a contramão do mundo. Nós não vivemos de acordo com o mundo, nós vivemos a contramão. Está na moda, mas eu não vivo para a moda, eu vivo para Jesus. Sobre a sua vida tem o Espírito Santo de Deus. Deus está levantando uma água aqui nessa cidade. Deus está levantando mulheres que outra hora estava sendo prostituída, eu não sei com quê, mas o Senhor nessa tarde, Ele está dizendo assim, Ele derrama sobre a tua vida a unção de renovo, Ele derrama sobre a tua vida poder e autoridade para você pisar em terras e Ele declarar a salvação e a libertação. Aí para fechar, vamos lá, vou lá no missionário Aurélio, né? E falei, o que significa nessa palavra renovada? Renovar, tornar novo, dar aspecto ou feição nova, restaura, reforma, substitui algo mais novo, dá novas forças, revigora, realiza novo, contrato do que acaba de expirar. Seu contrato de vida falida expirou aqui agora. Deus está renovando aqui o contrato de vitória sobre a sua vida. Ei, você não está entendendo? Deus está tornando nova a sua história. Deus está dando aspecto, afeição nova sobre a tua vida. Ele está restaurando, Ele está reformando. Ele está te substituindo por aquilo que não estava bom, por algo muito melhor.
modifique, atualizar a tua vida. Deus está atualizando as nossas vidas aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz que ela é como matando no sapenho, como espada de Deus, como corta mesmo, cortou em mim primeiro. Mas é a noite de caro para mim poder tirar assim o que eu tinha para poder ajudar meu próprio. Mas Deus me honrou. Talvez o Senhor vai fazer com que alguns de vocês aqui passem a noite em claro, para que o Espírito Santo venha revelar coisas religiosas, para a pena dar ouvido para a voz de Deus. Porque o Senhor nessa tarde, Ele está transformando mulheres aqui para trazer novos valores sobre vidas que estão perdidas. Novos valores é esse, pastor, valores de Cristo. Valores de Cristo. Deus está levantando uma geração de mulheres eleitas, mulheres a qual não se dizem assim, hoje eu não quero fazer a obra de Deus. Mulheres que estão disponíveis para fazer não mais a vontade delas, mas sim a vontade do Senhor. Amém, Jesus. Porque o Senhor falaste assim, Louvado e exaltado em seu nome. Sobre a tua vida não vale encantamento, mulher lá se decanta lá na você não tem encantamento. Sobre a tua vida não vale encantamento. O Senhor sabe a nasce de onde é que ele caiasse e decanta lá baixar. Daquela que tem se levantado, filho, e tem ido lá em terreiros, e colocado ali foto tua, e colocado o teu nome ali todas terça e quinta-feira, e dizendo assim, destruição sobre a vida dela, destruição, mas o homem de branco, o Deus Todo-Poderoso, ele visita lá, envia hoje Miguel com a espada de fogo, e destrói toda a macumba sobre a tua vida. Porque sobre a tua vida não tem encantamento não, mulher. Sobre a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Quando tu orava para mim, eu pude contemplar brasas de fogo sobre as tuas mãos, labaredas sobre os teus lábios. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amém, amados? Nós queremos aprender com Raab, uma mulher que teve a vida renovada, transformada, mas que veio dar fruto. Como que Raab vai dar fruto se ela não estiver enraizada? Olha que esse negócio. Deus é onipresente. Se você tem um ministério, como a pastora disse, a graça do pastor, nós precisamos de força. Nós somos